De quem é a culpa? Essa é uma frase publicada junto com uma foto polêmica em 2018, onde estavam o Rafael Galhardo, Paulão, Fabrício, Gabriel Félix, Eraso, Evander e ele, o volante Wellington. O volante Wellington está sendo cogitado aí como o primeiro reforço ou a primeira pedida do Zé Ricardo. Saiu no site OneFootball, né? Dessa vez não foi aí especulação de YouTube, saiu um dos maiores sites aí que falam de futebol no mundo e diz que esse jogador que trabalhou com o Zé Ricardo em 2018, vou trazer para você números dos dois na Libertadores que são horrorosos. Esse aí provavelmente deve estar pintando na colina como uma contratação trazida ou indicada pelo treinador. Depois da vinheta a gente volta para falar sobre isso e sobre o Fernando Miguel, que parece que vai ficar no Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense, como não tem dinheiro para bancar essa permanência, está oferecendo ou pode oferecer alguns jogadores para vir para jogar no Vasco da Gama. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para iniciar a semana, um vídeo de segunda-feira, contando com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse canal ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e segue o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Agora vamos falar de dois assuntos, ou vamos debater dois assuntos aqui. Um deles é o Fernando Miguel, né, um goleiro que saiu em baixa do Vasco. A gente cai para a segunda divisão e a torcida, assim, ele sai sem prestígio com a torcida, vamos dizer assim. Foi emprestado ao Atlético Goianiense e lá, ao contrário do que aconteceu aqui, fez um ano aí muito bom, fez um campeonato brasileiro aí que deixou ele como um dos principais jogadores do Atlético Goianiense na temporada. Tanto é que ele foi o goleiro menos vazado do Campeonato Brasileiro. Agora está em interrogação. Acabou o contrato, o Vasco pode trazer ele de volta. Primeiro, o torcedor quer que ele volte, queria que ele fosse aí reaproveitado no time para a Série B. Seria interessante ter o Fernando Miguel como titular do Vasco. A gente tem um imbróglio com o Vanderlei que vai acabar em justiça. O Vanderlei que tem o direito de ficar no Vasco por ter cumprido as metas. Então, para ele sair, o Vasco vai ter que pagar uma multa, uma rescisão. Então tem que desenrolar esse problema do Vanderlei e vai precisar de um goleiro. Falar em Jailson, se eu não me engano, o Jailson fechou com o Cruzeiro. E agora tem a questão do Fernando Miguel, que a galera do Atlético Goianiense, os dirigentes, a torcida não quer que ele volte, quer que ele fique, mas é um custo aí. Um novo empréstimo não é interessante para o Vasco, porque acaba no final do ano e ele vai acabar ficando de graça lá no Atlético Goianiense, que está só pagando os salários dele. E aí, o que o Vasco tem que fazer nessa situação? Um acordo, porque se não for aproveitar, deixa o cara lá, né? Se for vir, é para aproveitar. E aí é onde eu perguntei para vocês se vale a pena. E aí, o presidente do Atlético Goianiense parece que ofereceu ou está oferecendo a alguns jogadores que não são usados, que não devem ser utilizados, ou não devem contar com esses jogadores para a temporada. A rapa do tacho do Atlético Goianiense para vir, para compensar uma possível permanência do Fernando Miguel lá. O que você acha? Pega alguns jogadores do Atlético Goianiense, lógico que não vão liberar os principais, lógico que são jogadores que eles não vão contar para a temporada, ou traz de volta o Barba para a gente usar ele aí na Série B. Deixa sua mensagem, seu comentário, que é importante. Agora vamos falar de contratações. Até agora nada. O Zé Ricardo só chega dia 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro ele chega para trabalhar o quê? Esse dia, 4 dias depois já é véspera de Natal. Depois vem Ano Novo, todo mundo de férias, não tem montagem de elenco. O Campeonato Carioca começa, se não me engano, dia 28 de janeiro, tem pré-temporada, vamos começar sem time, tá uma coisa escrota essa gestão, meu Deus, que gestão amadora. Mas aí a gente teve uma indicação do Zé Ricardo que saiu na OneFootball, eu vou ler para vocês aqui a matéria, e ela diz o seguinte: Vasco tem interesse no retorno do volante Wellington, que está no Fluminense. Tá aqui, ó. O Vasco tem interesse no retorno do meio Wellington, que tem contrato se encerrando com o Fluminense nesse fim de ano. Zé Ricardo gosta muito do jogador, inclusive trabalharam junto em 2017, onde fez sua melhor passagem pela Colina. Seria uma indicação do professor Zé Ricardo. Tá aí, então,
O Wellington, aquele que saiu que a torcida não gostava de jeito nenhum. Você lembra daquela foto polêmica que eu falei na introdução? Que o Vasco era um time contestado na Libertadores, tomando porrada de todo mundo. Eles viajam para o Chile para fazer uma partida até importante, ia pegar a Universidade do Chile e aquele resultado colocou o Vasco na Sul-Americana, né? E antes da partida, eles publicaram essa foto perguntando de quem era a culpa. Eles questionavam os salários atrasados, questionavam um monte de situação, foram mandados de volta para casa antes do jogo rolar. E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns jogos dele, com a participação do Wellington e o Zé Ricardo como treinador na Libertadores. Começar com o jogo 1, que foi Vasco 0, Universidade do Chile 1, jogando em São Januário. O time era com o Wellington de Zábato de volante e a gente tinha uma formação na deformação defensiva. Era o Fabrício, Eraso, Paulão e Galhardo. Fabrício, Eraso, Paulão e Galhardo, com o de Zábato e o Wellington no meio, e o Martin Silva era o goleiro. Perdemos por 1-0 em casa. Depois a gente toma de 4-0. Não, o segundo jogo a gente empata com o Cruzeiro 0-0, jogando lá em Minas Gerais. A formação era com o Wellington e o de Zábato no meio de campo. Fabrício, Eraso, Paulão e Galhardo era o time que entrou para encarar. Estou só escalando a parte defensiva. Depois a gente encara o Racing na Argentina e toma de 4. Nesse time já tinha uma diferença ali, porque eram 3 volantes, o de Zábato, o Bruno Silva e o Wellington. Esses 3 volantes ali. E na defesa, Henrique na lateral esquerda, Pikachu na lateral direita, Eraso e Paulão era a nossa defesa, era a nossa zaga nessa partida do Racing. Depois da partida contra o Racing, a gente empata em 1-1 no jogo de volta em São Januário, né, que era com o Wellington de Zábato, a mesma formação de volantes. Na quinta partida, a gente encara o Cruzeiro em São Januário e toma de 4-0, mesma situação, mesma equipe. E, aliás, contra o Cruzeiro já foi o Wellington, em vez de ser o de Zábato, era o Wellington e o Bruno Silva, os volantes. E na sexta partida, a gente ia encarar lá a Universidade do Chile, rolou aquela confusão, eles vieram embora. E essa foi a única partida que o Vasco foi lá e ganhou 2-0 da Universidade do Chile, jogando fora de casa. A dupla de volantes era o Bruno Silva e o de Zábato. Na defesa, você tinha o Fabrício, o Erley, Breno e o Galhardo. Fabrício, o Erley, Breno e o Galhardo. Né? Se eu falei Galarza aí, tá errado, é Galhardo, viu? Eu acho que eu devo ter falado Galhardo. Então, essa passagem do Wellington junto com o Zé Ricardo na Libertadores não deu certo. Como eu falei, o Vasco tomou de 1 da Universidade, tomou de 4 do Racing, depois empatou 1-1. Empatou com o Cruzeiro 0-0, tomou 4 do Cruzeiro e aí no fim ganhou da Universidade do Chile por 2-0, depois que dispensou esse pelotão. E o Wellington assim acabou saindo e indo para o Atlético Paranaense, lá foi campeão, aí depois veio falar que foi injustiçado no Vasco. Na realidade, a minha opinião, como eu sempre dou, um jogador limitadíssimo, fraco, né? E imagina agora com o Wellington, Marquinhos Gabriel, Nenê, estão pedindo Diego Souza. Gente, a gente precisa pensar num time mais jovem, a gente precisa pensar num time com mais pegada, com mais força física, jogadores que estão, olha só, vamos pecar de novo. O Botafogo foi buscar jogadores que estavam em atividade, estavam bem, jogando Paulista, jogando Campeonato Carioca. Aí nós vamos pegar o reserva do Fluminense, que nem tá numa fase boa, começa de novo errando do mesmo jeito, né? Ao invés de contratar bons jogadores, como o Cruzeiro fez, foi lá pegar o Edu, que foi artilheiro da Série B, não, a gente vai começar a pegar os refugos, começar a pegar jogador encostado, porque é ligado, porque participou, trabalhou com o técnico, achando que esse trabalho vai vingar. Sobre o Diego Souza, ele publicou uma mensagem, uma foto nas redes sociais dele e com uma frase dizendo o seguinte: com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Então levando a crer que ele vai sim jogar a Série B com o Grêmio, deve ficar no Clube Gaúcho aí para a temporada 2022. Minha opinião, lógico que tem muita gente que quer o Diego Souza de volta, eu acho que sem condições você ter o Marquinhos Gabriel, o Nenê, o Diego Souza, o Wellington, meu Deus, nós vamos ser atropelados de novo nessa Série B.
Deixa a sua mensagem, o seu recado. Você acha assim, Diego Souza tem espaço nesse time? É sua opinião e eu tenho que aceitar ou respeitar. O Wellington volta, não volta? Esse jogador limitadíssimo de novo. Mais uma vez a gente demorando a largar um trabalho. Quando vem com jogadores encostados, meu Deus do céu, vascaíno não tem paz. Vou desejar para você uma semana abençoada. Curte o vídeo, compartilha com a galera. Fique com Deus, grande abraço e saudações vascaínas.